Bom dia a todos, para uma manhã mais de estudo. Eu vou começar hoje com a nossa oração, em seguida eu vou ler a nossa mensagem do dia, depois nossa amiga Karina vai continuar o nosso capítulo 4. Hoje estamos no dia 5 de novembro de 2020, e só para deixar registrado, começa o mini lockdown a partir de hoje aqui na Itália, então a gente deixa também registrada essa informação. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectarmos por poucos minutos com o nosso eu interior, que muitas vezes a gente não sabe nem onde está e quem é. O simples fato de fecharmos os olhos significa que estamos olhando para dentro. O ideal seria que fosse para dentro da gente mesmo, que a gente acalmasse os pensamentos e vivesse só esse momento presente. Porque durante essa meia hora, 40 minutos, os nossos problemas vão seguir sendo os mesmos. Então, o momento que a gente tira para nós, para nossa conexão. Agradecemos a presença dos espíritos que nos acompanham todas as semanas, dos nossos mentores, dos nossos anjos. Agradecemos a presença dos encarnados, que cada semana acompanham nossos estudos, seja aqui ao vivo, que depois através dos vídeos. Pedimos sempre que Deus nos acompanhe nas nossas jornadas, que tenhamos sempre força para seguir nos nossos desafios da melhor maneira possível e que cada dia tenhamos um olhar mais claro sobre nós mesmos, sobre quem somos, o que queremos, o que estamos buscando, porque nunca é tarde. Todo amanhecer é um recomeço e todo recomeço é um novo dia. E só depende da gente como a gente vai querer recomeçar esse dia. Então agradecemos a oportunidade e humildemente pedimos autorização para começar o nosso estudo do Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Linda oração, Má. Vou ler então a nossa mensagenzinha de hoje, que se chama, como já falamos, dia 5 de novembro. O equilíbrio. Deus é sobretudo amor, mesmo quando não é compreendido. É isso que diz, cara? Mesmo quando não o compreendemos. Mas o sentido é o mesmo. Ok, o equilíbrio. Nunca é fácil chorarmos com os que choram. Não é fácil sempre rirmos com os que riem. É uma grande dificuldade fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No mesmo dia, podemos visitar um bebê com presentes de boas-vindas ao mundo e termos que apoiar alguém cuja vida uma doença grave ameaça levar. Numa tarde, chegamos a um cemitério para ir a uma festa à noite. Chegamos de um cemitério para ir a uma festa à noite. Não adianta nos iludirmos pensando que a vida é feita apenas de risos. Não adianta nos enganarmos achando que os nossos familiares ou amigos não conhecerão a corrosão do nosso corpo ou da nossa mente. Os mortos precisam que os pranteemos. Os vivos requerem que celebremos juntos suas alegrias. Não podemos escolher que apenas choraremos. Não podemos selecionar apenas festejar. Para que não fiquemos perturbados, temos que saber que a existência humana é intensa e finita. Dura como se nunca fosse terminar, mas acaba. Para que não nos confundamos, não podemos nos perder nos extremos, porque há uma vida longa e linda entre seu início e seu fim. Para que não nos desequilibremos, temos que manter o foco na missão da vida, que inclui lágrimas e aplausos, mas vai além ao encontrar sentido em contribuir para que as pessoas, e tantas quantas pudermos alcançar melhor, sintam e compreendam que são amadas por Deus. Que mensagem bonita. Realmente é lembrar, né, que
todos temos isso, né? Às vezes a gente olha para o outro e a gente diz, olha lá, ele está tão feliz, cria tanto essa felicidade para mim. E a gente não percebe que a vida é altos e baixos para todos, né? Porque a vida aqui é feita de desafios, como a gente já conversou sobre os mundos de expiações, que é onde nós estamos, né? Então, haverá lágrimas e ranger de dentes, mas também depois de toda a tempestade, a bonança. Então, Deus, na sua benevolência e na sua graça, nos faz enfrentar momentos difíceis, porém nos dá momentos maravilhosos também, muitas vezes, para suportar aqueles desafios. Então, por isso que é importante a gente encontrar o equilíbrio dentro da gente, né? E a existência humana, né, é intensa e finita, mas o espírito continua sempre. Que a gente não tem paciência de esperar, né? Os momentos difíceis a gente acha que são infinitos, os momentos de alegria a gente também acha que vão ser infinitos, né? Porque somos merecedores. Ou também tem gente que é merecedor, acha ser merecedor de um sofrimento sem fim. Também tem outros que acham que a vida seria merecedor de uma vida maravilhosa sem fim, né? E aí a gente acaba complicando mais as coisas do que elas realmente são, né? Porque a gente daí não aceita, a gente se revolta e a gente acaba animicamente também complicando mais as situações. Mas isso é fato, né? Todo mundo vai ter seus desafios e graças a Deus também todo mundo, se souber ver, também vai ter seus momentos de alegria, seus momentos de festa e celebração, né? Muitas vezes também eu acredito que somos nós também que temos que buscar essa festa, né? Porque às vezes quando a gente está no meio de um temporal a gente não consegue enxergar para o lado, mas muitas vezes se a gente procurar esse lado, essa festa, vamos chamar assim como ele chamou, né, figurado, a gente vai encontrar, né? Porque muitas vezes a gente é convidado por amigos, vamos fazer alguma coisa, vamos conversar, não quero, não, obrigado, não, né? E a gente acaba se isolando, né? Então a gente não se permite também viver dentro do momento difícil, às vezes, coisas positivas, né? Então vamos refletir dentro de quando nós estivermos nesse turbilhão, né? Se a gente está também conseguindo olhar para o lado e ter esse momento de festa, de alegria, né? Retomando então a nossa leitura. Seguimos então sempre no capítulo 4, né? O capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje partimos do versículo 18, que são os laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e estreitados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Estes espíritos, felizes de estarem juntos, se buscam. A encarnação somente os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram, como amigos que voltam de uma viagem. Frequentemente, eles seguem juntos durante a encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para a evolução mútua. Se uns estão encarnados e os outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais evoluídos procuram ajudar no progresso dos retardatários. Depois de cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso, mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo e nem obscurecido pelas sombras da paixão. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo perturbe a sua mútua afeição. Entenda-se bem que se trata da afeição real, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo,
pois os seres que se unem na Terra apenas pela atração física não têm nenhum motivo de se procurar no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as originou. Ora, essa causa não existe no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas, unidas apenas pelos interesses, nada significam umas às outras, a morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição existente entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com as de seus familiares, que ela não pertence à família. Dizendo isso, anuncia-se uma grande verdade na qual não se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos na família com o duplo objetivo de servir de provas para uns e de meio de evolução para outros. Os maus se aperfeiçoam pouco a pouco em contato com os bons e com os cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias desaparecem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O receio do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é uma crença egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor tão ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Mesmo que um homem tenha tido 10 encarnações, não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 mães, 10 pais, 10 esposas e um número proporcional de filhos e novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos objetos de sua afeição que lhe estiveram ligados na Terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. Se as almas tivessem sido criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existiria entre elas nenhum laço anterior. Seriam, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao seu filho, e a união das famílias ficaria assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum lastro espiritual. Não há nenhum motivo, portanto, para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde podem reunir-se de novo para estreitarem os seus laços de simpatia. Isto quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que resultam do princípio antirreencarnacionista, o destino dessas almas está irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a negação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há destino definitivo. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Desta forma, ficam imediatamente separadas para sempre e sem esperanças de reaproximação. De tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos não têm nunca a certeza de se reencontrarem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amaram se reencontram na Terra e no espaço, e juntos rumam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam a sua evolução e a sua felicidade, mas nem toda a esperança está perdida. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram.
com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em suma, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. Primeira, o nada, segundo a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceira, a conservação da individualidade com destino fixado, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a conservação da individualidade com progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Segundo as 2 primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem com a terceira. E não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, e esse meio pode ser tanto o inferno quanto o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da evolução gradual, há a certeza de continuidade das relações entre os que se amam, e é isso que constitui a verdadeira família. É uma leitura muito bonita, né? Muito, muito bonita. E como eu disse, essa manhã eu estava estudando o capítulo e daí eu sempre lembro que foi um dos motivos ao qual eu tive essa simpatia pelo espiritismo, né? Porque sendo batizada católica e pelo pouco que eu estudei, eu confesso que eu estudei muito pouco catolicismo, mas isso sempre me ficava muito forte, eu ia dizer na minha cabeça, mas até acho que era no meu coração, que era isso, tá, acabou e acabou, então tá, aí para que fazer tudo isso, né? Para que tá aqui? Qual é o motivo? Isso me perguntava muito na infância, eu lembro perfeitamente de passar dias e dias me perguntando isso. Então, eu posso escolher se eu sou boa ou se eu sou má, porque tanto faz. Tá, daí eu vou pro inferno, mas e daí? Né? Então, isso foi o que o Espiritismo me trouxe, né? Que nada é por acaso, que aqueles amigos que muitas vezes a gente tem tanto amor por esses amigos e que a gente fala, por que essa pessoa não é meu irmão, né? Por que essa... Mas ela é de alguma maneira, né? Aquilo não é um reencontro, aquilo não é um encontro casual, é um reencontro. Então, e aquelas sensações que a gente tem, assim, de ter visto alguém ter dito, nossa, eu tenho certeza que eu já vi essa pessoa antes. E nessa encarnação a gente nunca viu aquela pessoa antes, né? Aqueles déjà vus que a gente fala que tem, e isso o Espiritismo explica dessa maneira, né? São reencontros. Ou quando aparece alguém na hora H ali que tu tá precisando e aparece alguém, né? Que te oferece. Por acaso, né? Por acaso, coincidentemente, aparece, né? E isso, quando a gente fala isso, é quando a gente demonstra a pouca fé que nós temos, né? Quando a gente fala, daí por sorte apareceu alguém, por sorte aconteceu aquilo, né? O Espiritismo não acredita em sorte, né? Ele acredita em destino, né? Aquilo, a gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre sendo guiado e sendo ajudado desde que a gente tenha sensibilidade para sentir essas inspirações. Sim. Então, para mim, essa é a beleza do Espiritismo. O que me acalenta a alma é que, como ele mesmo diz, né, é um progresso sem fim. Então, é como se tu recebeste várias e várias chances. Isso, para mim, é de um amor, de uma benevolência, de uma compaixão tão grandiosa que isso para mim é o meu Deus, e isso para mim o Espiritismo me importa, que eu não consegui achar em outros lugares, que o meu Deus é esse, é um Deus que não exclui, é um Deus que não diz sim, tu vais, tu não vais, olha, tu não tens mais jeito, meu filho, vai, fica aí, porque agora não tem mais escapatória, né? E ele mesmo fala, mesmo que um irmão, né, no sentido de um próximo, não um irmão físico, né, tenha caído num buraco, digamos assim, e tenha fermato,
e tenha parado no grau evolutivo dele, de repente moralmente, não tem problema. Outros amigos, né, outros irmãos, pessoas que acompanham ele na evolução, vão estar ajudando com compaixão, com piedade, dizendo, ok, né, somos todos ainda, estamos ainda todos participando desse processo evolutivo, nós vamos te dar a mão, sim, depende de ti, né? Mas nós estamos aqui. Então, para mim, é uma questão de realmente a esperança é a última que morre. Para mim, a esperança é a luz desse caminho, porque nós sempre podemos mudar e melhorar e ajudar o nosso próximo a também melhorar, e daqui a pouco, se ele passar e avançar, ele vai ter essa benevolência, essa consciência de que estamos juntos nessa caminhada. Então, opa, agora é a minha vez de te dar a mão. E esse amor divino para mim, que é o amor do Pai, né? O amor que Jesus nos ensinou quando ele aqui esteve, né? E que ele, em todas as vezes que ele foi pedido ajuda, ele sempre esticou, né, a sua mão e sempre disse, ok, tu queres ajuda? Aqui estou eu te ajudo, sem julgamento, sem te pedir algo em troca, sem esperar nada. Eu simplesmente te ajudo porque esse sou eu sou o amor. Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa que me faz ter fé, ter esperança e de dizer, eu não estou sozinha, eu nunca estarei. E esses laços de família, como ele muito bem coloca nessa parte da leitura, não são os laços de família terrenos, são uma coisa, e alguns sim, mas no sentido, é uma coisa tão maior, tão mais maravilhosa, que nós sim escolhemos essas pessoas que nós estamos aqui na Terra, nessa encarnação, para estarmos juntas por algum motivo, seja para a nossa evolução, seja para a nossa expiação, seja para a expiação do outro, evolução do outro, não importa. Nós estamos juntos por um motivo. Ah, mas eu não me dou bem, eu não suporto a minha mãe, não suporto meu irmão, não suporto meu pai, eu só brigo, eu me acho a ovelha negra da família, porque eu não sou dessa família. Não importa. Tu estás aqui por um motivo. Então agradece e diz, meu Deus, se nesse momento, que é um momento tão breve, né? Por mais que, obviamente, a gente vivendo nessa encarnação parece tão grande, né? Nossa, eu tenho 40 anos, meu Deus, vou viver mais quantos? Parece um tempo tão longo, mas é tão pequeno para dizer assim, ok, obrigada por essa oportunidade, é uma oportunidade de desenvolvimento, eu espero conseguir abrir minha alma e meu coração e realmente me entregar de coração para essa oportunidade, para que eu possa atingir aquilo que eu vim fazer. E ok, se eu não atingir, eu ao menos dei o meu melhor, eu ao menos tentei, ao invés de ficar, né, reclamando, fugindo, xingando, brigando, enfim. Então, para mim é maravilhosa, é uma leitura maravilhosa. Sim, todos nós vamos ter nesse processo de encarnação as pessoas que estão nos ajudando, né, nessa caminhada, que seriam as pessoas que a gente não consegue lidar tão bem, né? E também todos nós vamos ter, pela justiça de Deus, como Deus é tão justo, todos nós também vamos ter espíritos afins. E não necessariamente precisam ser da família, né? E vice-versa, não necessariamente todos os espíritos que nós, as almas, né, os espíritos, no caso encarnado, sem falar dos desencarnados, né, mas vamos falar só dos encarnados. Todos nós vamos ter pessoas afins e pessoas não afins, pessoas que nos desafiam, e é para essas pessoas que nós temos que olhar, e não é para essas pessoas que a gente tem que virar as costas, porque está ali o nosso desafio, está ali a nossa melhora e o nosso desenvolvimento. Né? Não é por acaso que aquelas pessoas estão na nossa vida, porque muita gente fala, se eu tivesse nascido em outra família, não, tu não nasce, se fosse para te nascer em outra família, tu teria nascido, né? Não tem erro. Todos nós estamos onde temos que estar. Todos nós temos a família que temos que ter. Todos nós temos a vida que nós programamos ter. Então, assim, se a gente conseguisse aprender um pouquinho desse amor que Deus tenta nos ensinar, e Jesus tentou muito, falou muito sobre isso, seria
para de reclamar e aproveita o que tem, né? Usa o que tu tem em favor a ti, independente das dificuldades. E justamente eu estava lendo essa manhã que nós viemos do planeta de Capela, né? Que talvez alguns já ouviram falar, outros não. Que era um planeta que já estava se desenvolvendo e algumas almas não conseguiam ter aquela elevação moral que o planeta já estava pedindo, né? Então, esses somos nós. Olá! Esses somos nós, né? Então, nós fomos delicadamente convidados a encarnar o planeta Terra para que a gente tivesse uma evolução moral de acordo com o que era com a nossa situação na época, né? Então, assim, pensa que o planeta Terra ele foi feito de espíritos que não conseguiram se desenvolver em capela, né? Então, por isso que a gente ainda e por isso também as explicações de tudo que foi criado na Terra, né? As belezas que nós temos, por exemplo, o Coliseu, as pirâmides do Egito, todas essas coisas maravilhosas, inclusive a tecnologia que a gente desenvolveu, tudo isso porque nós viemos de um mundo onde nós também aprendemos tudo isso. Mas a gente não conseguiu desenvolver naquela época a nossa questão moral, né? Então nós estávamos com pouca sintonia e é exatamente isso que eu fiz a relação que vai acontecer daqui para frente, né? Porque exatamente. Nós vamos começar o mundo de provas, o mundo de regeneração. E aí, provavelmente, vai ser aqueles que não estão prontos para o mundo de regeneração ainda vão ser convidados a ficar em algum planeta que ainda, como nós fomos convidados para ficar na Terra, né? Para encarnar na Terra. Então, para ver como sempre tem oportunidade. E olha a tecnologia que nós temos, né, Má? Que é a grande discussão que a gente traz hoje em dia, e que a tecnologia não é ruim. Ela é maravilhosa, desde que seja utilizada, né, da maneira certa. Então, quantas pessoas que criou o poder atômico e que se sentiu extremamente traído, digamos assim, pelo utilizo, ou o avião, outras coisas que se tu pensares, nossa, a energia atômica, ela serve para uma coisa maravilhosa, né? Uma energia mais limpa, mas as pessoas usaram para bomba. Os aviões que, puxa, para levar pessoas para lugares diferentes, usaram para guerra. Hoje em dia, nós vivemos uma guerra interna com os nossos celulares, com os nossos governos, né? Nós temos muitas guerras ainda. Sim, guerras de governo, Inclusive, mas eu digo guerras interiores com o celular. Com guerras da internet de ego, né? Que é aquilo que a gente estava falando inicialmente, ou talvez que a nossa mensagem estava dizendo, né? Nem todo mundo é sempre feliz e nem todo mundo é sempre triste. Se a gente escolhe ser sempre triste, provavelmente foi uma escolha nossa, né? Porque se a gente olhar para o lado, em algum momento vai acabar aquela tempestade. Exato. Mas se eu viver de olhar fotos do Instagram, do Facebook, e achar que a vida das pessoas é aquilo ali, eu realmente vou me sentir mal. Exato. Então, não nos iludamos, gente. Todo mundo tem questões. E nós, como terapeuta, a gente vê isso no dia a dia. Tu pode conhecer uma pessoa e dizer, meu Deus, a vida dela é perfeita. Quando tu vai conversar com aquela pessoa, tem coisas muito profundas ali que ninguém imagina. A começar por nós mesmos, né? Exato. Aqui tem gente que disfarça melhor. Essa é a única diferença. Exato. Mas todo mundo está passando por algum desafio ou vai passar por algum desafio importante ou está já passando altos e baixos, né? Por vários desafios. Não tem ninguém que venha nesse mundo, a menos que a pessoa coloque uma máscara muito forte e diga, não, minha vida é perfeita, não tem nada errado, porque também tem isso. Aqui isso já é quase uma patologia, né? Pessoa que não quer ver. Mas lá no fundo ela tem algo que incomoda, né? Lá no fundo ela não é aquilo que ela quer ser. Sim, todos nós viemos com um objetivo, né? Se estamos aqui, é para nos desenvolvermos, é para realmente aproveitarmos essa oportunidade. Então, acho que com a leitura de hoje, para mim, digamos assim, a mensagem que me traz é: olha para dentro da tua família. Se realmente tem alguém que te faz muito mal, começa a olhar com outros olhos. Começa a tentar
tirar raiva, porque provavelmente se essa pessoa te traz raiva é porque mexe em alguma coisa tua, né? Lá dentro que não queres olhar. Então tenta começar a olhar, a se questionar. Eu não vou nem dizer tenta olhar com amor, porque é já um passo muito além. Mas tenta começar a se questionar. Puxa, por que essa pessoa me faz tanto, me sentir tanto mal? O que eu poderia fazer? Né? Será que quando ela me agride, será que eu posso começar a dizer, olha, isso para mim não é legal, isso eu não aceito? Será que quando ela me ignora, eu não posso começar a dizer, olha, gostaria de ser mais ouvida? Ou, de repente, simplesmente eu começar a fazer as coisas que eu acho que são importantes para mim com amor, no sentido sem desejar o mal para o outro. Ou simplesmente, como diz o Evangelho muito bem, em outros momentos, porque amar o inimigo, entre aspas, inimigo, amar o inimigo não significa ser melhor amigo, mas significa respeitá-lo e pelo menos não desejar o mal para ele. Então, de repente, começar a fazer essa mudança dentro de si para começar a interiorizar que se essas pessoas estão do meu lado, é por algum motivo. E aquela pessoa da tua família que é extremamente especial, que tu amas de paixão, um avô, uma avó, um sobrinho, a mãe, o pai, alguma pessoa especial, poxa, aquela pessoa também está ali por um motivo. E ela veio para te ajudar também nessa caminhada. Não significa que essa pessoa também não tenha as suas provas e as suas expiações, mas com certeza vocês são espíritos afins que vieram de comum acordo para se ajudar, para se sustentar. Então usa esse sustento, usa esse colo, usa essa ajuda, pede ajuda. Porque todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de afeto, de sentir-nos amados. A gente só precisa pedir, né, às vezes. Inclusive, a oração, nós deveríamos usar a oração para duas coisas, né? Primeiramente, agradecer, porque todos nós temos algum motivo para agradecer. Todos, basta que a gente queira olhar. E a segunda coisa é pedir com humildade tudo aquilo que a gente não consegue ainda superar, tudo aquilo que é muito difícil. Por exemplo, esse caso, né? Existem muitos casos em que nós sempre temos alguma pessoa que nos desafia demais, né? Às vezes é um filho, às vezes é um pai, uma mãe, e é difícil, a gente se sente culpado, a gente não consegue. Esse é o momento da gente botar a mão no coração, ou o coração no coração, e dizer: meu Deus, me ajuda a enxergar o que eu não estou conseguindo, me ajuda a superar, me ajuda a pelo menos parar de ter maus pensamentos com essa pessoa, me ajuda a minimizar esse rancor, essa coisa. E é para isso que está Deus, né? Porque ele nos ajuda nesse processo, só que nós temos que ter humildade para enxergar e pedir, né? Não adianta a gente ficar ruminando aquela raiva, que isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então, a nossa troca de postura, o que vai fazer com que esse desafio trabalhe a nosso favor. Enquanto a gente ficar naquela postura de negativismo, só acontece comigo, eu não quero nem saber, azar o dele, ou fingindo que perdoou, mas não perdoou. Uhum. Enquanto nós estivermos nessa postura, a gente não vai conseguir usar esse desafio a nosso favor, né? Então, o convite dessa semana é: vamos olhar para a nossa vida, não para a vida do outro, para a nossa, e vamos ver onde estão os nossos desafios de hoje. E o que nós podemos fazer com isso? Como a gente pode transformar esses desafios, né? Como a gente pode fazer que esse desafio trabalhe a nosso favor? Esse é o convite dessa semana. Eu entendo que esse é o convite do nosso estudo de hoje, né? Entender que o Espiritismo acredita em reencarnação, nada é por acaso, estamos onde temos que estar, os desafios que temos hoje é para o nosso crescimento, desde que a gente saiba utilizar eles. Exatamente, lembrando sempre, né, que a reencarnação é sempre justa e assertiva. E se a gente não resolver nessa vida, talvez a gente volte de novo com essa pessoa para resolver em outra. Exato. Reencarnações, para mim, é igual oportunidade. Exato. Então, cabe assim, a nós. Exato. Não conseguimos resolver nessa, vai ter uma próxima, tranquilo. Tem gente que diz, eu não, cruz credo. Então começa a abrir o olho, começa a pensar melhor, a refletir,
porque se não está conseguindo nessa, vai voltar em outra. Então, é uma ótima oportunidade. Para resolver o que dá nessa, né? Exato, exato. Ao menos para, né, ampliar a consciência já é um grande passo, né? Vamos, então, hoje indo para o encerramento. Mais algum comento, Mar? Não, para mim está tudo certo. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos encaminhando agora para o final do nosso estudo do Evangelho do Lar de hoje, agradecendo infinitamente as palavras que foram aqui ditas, que possamos realmente abraçar essas palavras, principalmente aquelas que para nós foram as mais difíceis de serem ouvidas. Vamos abraçar essas palavras com carinho, de repente anotá-las, olharmos para ela com outros olhos, para que possamos realmente entrar numa ampliação de consciência, começarmos a refletirmos, começarmos a nos questionar, não ao outro, nos questionar, começar a perguntar o que isso quer dizer para mim, aonde eu posso ser uma pessoa, um espírito melhor, aonde que eu posso utilizar essa oportunidade para crescer espiritualmente, moralmente, como a doutrina espírita sabiamente me sugere, me conduz, e começar realmente a trazer esses questionamentos à luz. Porque esse é o primeiro passo. Não precisamos amar a todos e fazer as pazes com todos, se não estivermos preparados. Não precisamos dar um passo maior do que as nossas pernas, mas o que podemos fazer é aquilo que está ao nosso alcance, que é olharmos para dentro de nós, olharmos realmente em silêncio para os nossos corações e tentarmos olhar com os olhos de Jesus, de uma pessoa adulta, de uma pessoa madura, que tem condições de olhar com amor e entender que aquilo que temos, que nos faz vibrar dentro de nós, é coisa nossa. Então vamos olhar com carinho. Agradecemos aos mentores do nosso Evangelho do Lar da quinta-feira, que com muito amor sempre vem nos auxiliar, nos sugerir palavras, nos sugerir pensamentos, que isso tudo possa entrar no nosso coração e na nossa mente. Agradecemos a todos os desencarnados que vieram hoje participar, que as palavras aqui ditas possam entrar também para a reflexão deles, porque estamos todos no mesmo barco, em busca dessa evolução espiritual, dessa evolução eterna. Agradecemos a todos os amigos que veem os nossos vídeos, que possam esses vídeos também trazer alguma luz à névoa, alguma luz, de repente, em meio a um momento escuro, que possa acender uma lampadinha dentro de si para essa reflexão, e assim possamos seguir para o nosso melhoramento contínuo e diário. Gratidão. Assim, com muito amor no coração, esperamos de ter uma ótima semana e pedimos a autorização para terminarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja. Obrigada a todos, uma boa semana. Muito obrigada. Obrigada, gratidão.